teve outro debate no Vilela, que é esse que nós vamos reagir agora, dos trabalhistas contra os MBLers. Sem mais enrolação, senta o dedo no like e bora pro vídeo. E esse teto de gastos ele foi proposto em 2023, proposto ali por meio de março. Só descrevendo para as pessoas que estão assistindo como é que ele funciona, né, rapidamente. Ele limita o crescimento da despesa do governo, a despesa primária, quando você exclui os juros da conta, né, que é essa despesa primária, ele limita 2,5% acima da inflação e ele limita em 70% o aumento da arrecadação em relação, o gasto em relação ao aumento da arrecadação do ano anterior. A questão é a seguinte, no dia que o Fernando Haddad foi apresentar no Congresso esse novo teto de gastos, ele deu uma declaração, respondendo inclusive uma deputada do PSOL, falando que na crença dele, na premissa dele, o governo federal tinha clareza de que o crescimento econômico no Brasil vai ser puxado pelo investimento privado e pela iniciativa privada. A minha pergunta é, vocês concordam com o diagnóstico do Haddad? E qual que é a diferença do projeto de vocês em relação a esse diagnóstico dele? Baita pergunta do Crepe, hein? Baita pergunta, porque qual a pegadinha da pergunta? Tentar demonstrar que aquilo que macroeconomicamente o MBL defende não é muito diferente daquilo que macroeconomicamente Fernando Haddad defende. Então, muito boa pergunta, vamos ver a resposta. Bom, a primeira estranheza disso aí é que esse diagnóstico venha de um quadro do PT. Né? O PT é um partido historicamente de esquerda. Se o PT abandonou o seu programa, se o PT abandonou as suas ideias, aí é um indício de que o PT está extraviado em relação às suas próprias bases, que é uma crítica que vocês fazem, uma crítica correta. Agora, o que a gente entende, e isso está explícito e ostensivo no livro amarelo, é que o Estado tem um papel essencial em retomar o investimento público no Brasil. Existem várias áreas que são subfinanciadas, sim. Por exemplo, a gente indica em algum dos volumes que há subfinanciamento em policiamento no Brasil, existe subfinanciamento em educação básica no Brasil, existe subfinanciamento na área de saúde no Brasil. Então a gente reconhece a necessidade de investimento público, de aporte de dinheiro público. Esse é o primeiro ponto. Beleza, evidentemente, nós temos discordância, talvez, quanto ao outro lado da moeda, que é a alocação do recurso público brasileiro. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que os recursos do Estado brasileiro são muito mal investidos também. Então, na nossa visão, não se trata apenas de você aumentar o aporte de investimento, mas também de você ter um investimento melhor. Então, essa é a nossa posição. Claro, a iniciativa privada também entra. É importante a parte de PPPs, a gente fala sobre isso. Como mudou o discurso deles, né? Mas bacana, até aí eu não tenho objeção nenhuma. Eu quero saber de onde vai vir o crédito para esse investimento público. Porque até então concordo aqui com o Ricardo, né? Basicamente, tem muitas áreas subfinanciadas no Brasil, o Brasil tem uma carência de infraestrutura brutal, o Brasil investe muito pouco, o Estado gasta muito pouco, o Brasil tem pouco Estado, por isso o Brasil não cresce. Essa é a avaliação que eu faço, eu acredito que o Crepe, o Tamir e o Charles aqui devem ter uma avaliação também parecida. A questão é, ok, o Estado gasta pouco, como fazer o Estado gastar mais? É isso que eu quero ver o MBL responder. Isso, é importante o capital privado, a gente não exclui a possibilidade do capital privado compor o capital que vai ajudar o desenvolvimento do Brasil, mas não é exclusivo. Tenho duas perguntas em relação a isso. A primeira é, eu concordo que o livro amarelo diz esse certo ponto, porém a atitude parlamentar do grupo de vocês, o Kim Kataguiri e a cúpula de vocês, não é o seu caso, mas por exemplo, o Mamãe Falei, o Renan Santos e o Kim Kataguiri como deputado já votou a favor do teto de gasto do Temer, que era mais rígido e congelava esse tipo de investimento para esse lugar. Gente, quer falar disso depois ou antes? Porque eu ia responder essa parte aí também. Você terminou já? Ou... Não, a minha pergunta é só assim, porque tudo que você falou eu concordo. A gente aqui concorda. É que a gente concorda com o teto. O gasto tem que ser eficiente. Então, aí a gente tem uma contradição aí. Uma contradição. Tem uma tensão, não? Mas formula então, termina de formular. A minha pergunta é essa: não existe uma contradição entre a prática política e a coisa defendida? Tamir tá certo. Tem uma contradição aí, né? O MBL defendeu o teto de gastos do Temer, né? Eu tenho uma opinião a respeito do teto de gastos que eu tenho repetido aqui. O teto de gastos do Temer, ele era melhor do que o do Haddad. Desculpe eu dizer isso, mas por que eu dizia isso? Porque o teto de gastos do Temer era tão ruim que ele era impraticável. Então era impossível respeitá-lo, tá? Sob pena de paralisação da máquina pública que geraria o caos. Então ele era impossível de ser praticado. Na prática ele só estava lá, mas era furado o tempo todo e assim seria sempre. O teto do Haddad, né, que é esse novo arcabouço fiscal, ele é mais bem elaborado que o do Temer, de modo que ele é praticável. E, portanto, ele, de fato, coloca uma amarra no gasto público, coisa que o teto do Temer prometia fazer mais violentamente, mas na prática não conseguia fazer porque ele era tão draconiano que tornava o país ingovernável, né? E há, sim, uma contradição muito grande no MBL, por quê? Porque o MBL votou a favor do teto do Temer e também entende haver a necessidade de restrição orçamentária autoimposta. Eu quero ver eles saírem dessa, porque eles têm feito uma mudança de discurso, porque eles já perceberam que o discurso neoliberal não ganha voto, gente. Com toda a máquina de
publicidade, de ideologia operando há décadas a favor do neoliberalismo, é uma prática que não ganha voto. Não conseguiram ainda dessa maneira. E parece que o MBL jogou a toalha. Então agora o MBL vai tentar se vender de outra maneira, mas eles vão ter que sair dessa pegadinha, dessa contradição. Teoricamente, e o que você apresentou aqui agora, essa é a pergunta. Tá, o primeiro ponto que eu ia falar, essa questão do PT, eu acho que é bom falar sobre isso aí, que basicamente assim, o PT ele cede pressões políticas e vai adotando outras formas de dirigir ali a sua política econômica, né? Porque se você for ver o Haddad, por exemplo, ele em 97 ele tem um artigo que se chama Em Defesa do Socialismo, né? As dissertações de mestrado e doutorado dele são todas, não são exatamente um socialismo ortodoxo ou algo do gênero, mas são umas teses envolvendo Habermas e o socialismo e etc. Então, aí você vai pegar o Rui Falcão, você vai pegar o José Genuíno, esses caras são marxistas, eles são, no mínimo, socialistas, não vou dizer que eles são marxistas ortodoxos aqui, mas eles têm uma ideia do socialismo petista, do socialismo à la brasileiro, sim, que é ligado àquelas teses da CEPAL e etc. Mas... A tese da CEPAL não tem muito a ver com o socialismo, ele tá meio que fazendo uma salada de fruta, mas sim, gente, tem sim textos, tanto do Haddad quanto de outros petistas, sobretudo textos históricos, coisas de mais de 2 décadas, onde eles vão fazer elaborações nesse sentido. Tá, mas e aí? O que isso significa? Nada, porque a prática é o critério da verdade. Então a gente tem que avaliar o PT pelo que ele é, e é muito fácil de ver o que ele é, a partir do que se coloca na prática da administração petista desde a primeira eleição do Lula. Essa ideia aí de levar o petismo, né, a tese petista, que é uma tese mais radical, e o lulismo ele tenta puxar esse petismo de maneira política, inclusive você vai pegar o início do governo Lula ali, o secretário de política econômica dele em 2003 era o Marcos Lisboa, né, então eles tentam mesmo fazer essa junção aí de mercado, e aí surgem umas coisas meio esquizofrênicas assim. Agora, qual que é o ponto, né? O ponto é que eu não acho que a retomada da economia brasileira, e o MBL também não acha, vai acontecer por um simples equilíbrio fiscal. A gente quer isso, a gente busca isso, a gente tem uma tendência a ter um orçamento mais equilibrado do que os trabalhistas, mas o grande problema da economia brasileira desde a década de 80 é crescimento. É isso, é crescimento econômico. A pergunta dele é quem vai puxar o investimento, a iniciativa privada ou quem vai ser o motor? Aí que tá o ponto. Ou o setor público? Aí que tá o ponto. O Ricardo respondeu que vai ser o setor público, você responde o quê? Ambos têm a sua parte, mas o ponto é que o crescimento, ele não vem unicamente do investimento, ele vem do aumento da produtividade. Eu acho que aí tá a maior discordância entre os trabalhistas e o MBL, talvez. Mas eu acho que não, mas você tá dizendo então que a produtividade, ela não é precedida pelo investimento? Em alguma medida sim, em outras não. Em algumas medidas sim, em outras não. Como não? Essa é a pergunta, como não? Porque o Charles foi no ponto, que é isso, né? Todo mundo concorda que o desenvolvimento econômico necessita de aumento da produtividade. Agora, aumento da produtividade é uma questão de melhora da estrutura econômica. Né? Se você melhora a estrutura produtiva do país, você avança em níveis de produtividade. Então, o ponto é, a produtividade não aumenta sem investimento público. Ponto. É isso. Né? Algumas medidas... Quem é que vai mover esse motor desse investimento? Tá, vamos lá. Qual parte essa eu vou é a pergunta principal dele. Obviamente, você tem áreas subfinanciadas que é necessário um papel do Estado no investimento público. Isso é óbvio. Infraestrutura, logística, isso obviamente tem que ter. Agora, existem distorções de produtividade que causam a redução da produtividade, que é possível com investimento privado. Só para você entender direito, então também você está aceitando o que o Ricardo falou, sim, que claro, quem vai ser o motriz vai ser o Estado brasileiro no investimento. Do investimento. É que assim, não é uma coisa hegemônica, depende da área. Não, então, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, o agro brasileiro. É óbvio que a Embrapa é fundamental. Agora, você tem muito da Embrapa, você tem muito da iniciativa privada também. Mas quem puxou foi o Estado brasileiro. Com certeza. A Embrapa é mais uma questão de institucionalidade. Você não... de ter uma instituição ali para poder... Sim, é que nem todos os setores precisam disso. Por exemplo, talvez a gente precise... Desculpa, voltando só à pergunta dele, o motor principal do agronegócio brasileiro é o Estado brasileiro. Ok, em outras áreas não. Então, por exemplo, vamos supor se a gente vai explorar o turismo na costa do Nordeste. Será que necessariamente a gente precisa de investimento público? Então, será que a gente praças, investimento em eventos que dependem de financiamento público, enfim, não há turismo sem investimento público. Não tem, né? Pode ser, então, exatamente. Esse é um bom debate. Pro turismo, o que a gente vai fazer? Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos trazer um monte de gente para o capital estrangeiro para fazer resorts ali? Não sei. Vamos fazer então ali uma melhoria de alguma infraestrutura para que você tenha a partir de então mais investimento ali? Ok. Eu acho que a questão não tá aqui. A gente aceita o motor sendo o Estado do investimento público em algumas áreas. E sabe o que me chamou a atenção, cara? Dos 3 do MBL do debate, o rapazinho ali, eu acho que é o tal do vereador lá de Santa Catarina, né? Me surpreendeu positivamente. Porque dos 3 do MBL do debate, o mais burro era o Arthur, gente. Dos 3, o pior é o Arthur. Disparado melhor o Ricardo, né? Que eu acho que ali é o que consegue juntar Lé com Cré. O outro parece que estudou,
né? Pelo menos, né? Conseguiu decorar um monte de coisinhas ali e tal. E o Arthur é isso, é o idiota confiante. O problema, então, é a quantidade ou é a qualidade do gasto do público? Os dois, Vamos lá. O problema são as duas coisas a depender da área. Por exemplo, se a gente pega o que se gasta no Brasil de infraestrutura, isso está reconhecidamente abaixo dos 4, 5% necessários para fazer modernização de infraestrutura. Isso está abaixo, ponto. Perfeito. O problema é que você vai olhar o gasto público do Brasil e você vai reconhecer várias áreas onde a alocação de recursos é ruim. Vou dar um exemplo simples que a gente Bora sempre lá. bate. Uma das Vamos coisas que a gente mais bate no nosso discurso e nos projetos de lei que a gente faz. Super salários. Gastos excessivos com, por exemplo, o judiciário. Você tem um judiciário que é caríssimo, um judiciário que não entrega o resultado condizente com esse gasto que a gente tem. Tem espaço. Outra coisa. Sim, Mas isso dá bilhão? Dá, chega em bilhão. Ah, não chega. Por exemplo, eu lembro que você fez um... Dá bilhão? Tente. Talvez dê bilhão. Tá, mas dá quantos bilhões? Dá 10? Dá 20? Não, porque se não dá 10, não dá 20, não faz cosquinha. Entendeu? A galera tem que entender a dimensão do que a gente precisa de investimento público, por exemplo, a infraestrutura, que é o ponto que o Ricardo está falando. Para investir o que o Ricardo está falando, e eu concordo, você tem que ter uma taxa de 4, 5% de investimento em infraestrutura, perfeito, massa, aí nós ia ter trem de alta velocidade, nós ia ter equipar nossas ferrovias, nossos portos, massa, fazer saneamento, massa. Mas assim, também acho que tem que acabar com o super salário. Tem gente no judiciário ganhando 300, 400, meio milhão num mês. Isso é absolutamente bizarro. Isso tem que acabar, não tenho a menor dúvida. Tá? Mas vamos entender uma coisa, não é todo judiciário não, tá? É a elite do judiciário. Não é todo funcionalismo público não, é a elite do funcionalismo público. Mas é muito mais uma questão de moralização do que realmente uma solução econômica. Porque se você acabar com todos os super salários no Brasil, né? Qual é a economia efetiva disso, gente? Talvez se arrume 1 bilhão ou 2... Isso é troco de pinga, porque a gente precisa, por exemplo, para infraestrutura. Por isso que eu disse, cara, é o meme do bilhão do Ciro Gomes. E a galera não entendeu o que o Ciro Gomes está falando, sabe? Isso é uma demagogia. Tudo bem, vamos moralizar. Eu acho que tem que acabar com o super salário, sem dúvidas, sem dúvida. Já tem projeto tramitando na Câmara, acho que a gente tem que apoiar, tem que mobilizar, sem dúvida. Mas não é isso, este é o meu ponto, que vai solucionar o problema do subfinanciamento do Brasil, por exemplo, para a área da infraestrutura. Porque nós não temos que arrumar 1 ou 2 bilhões, nós temos que arrumar 20, ou 30, ou 40. E pra gente arrumar 20, ou 30, ou 40 com um salário de servidor público, tu pode acabar com metade dos ministérios, tu pode acabar com todos os supersalários, e que você não vai chegar nem na metade, nem num terço do que a gente precisa. Então é isso que eu quero que vocês percebam que é uma bobagem. Isso não é uma saída, entende? Isso não é uma saída. Por quê? Porque o MBL está confrontado aqui pela boa pergunta do Crepe, na sua contradição, e eles não conseguem escapar dessa contradição. Porque eles já não conseguem mais admitir que o Estado não precisa gastar. Porque é assim que todo o planeta cresceu e que cresce, e os nossos déficits grandes são nesse sentido. Mas como eles ainda precisam fingir que são liberais, eles têm que ficar com essa contradição. Tá, mas de onde é que vai vir o dinheiro se a gente não pode sustentar déficit? Percebem? Não é cortando super salário. Não. Então, o que há no Brasil em relação ao judiciário é muito gasto e pouco retorno. Não tem justificativa para isso. Outro ponto que você tem um gasto excessivo no Brasil. Desonerações, subsídios fiscais para empresas que não são competitivas. Nós temos problema de competitividade das empresas brasileiras. Aí eu concordo. Coisa de 600 milhões. Foi 600 milhões. E esse sempre foi uma pauta da esquerda, desoneração. Mas aí qual é a pegadinha? O que é ineficiente e o que é eficiente? Ok, vamos desonerar? Vamos desonerar. Acho que aí a gente tem um espaço. Né? A gente tem um espaço, mas beleza. E a gente ainda mantém subsídio de exoneração fiscal que não faz os nossos setores empresariais serem competitivos. E isso está estabelecido no Brasil há décadas. Por quê? Por causa do lobby. Então, antes da gente simplesmente sair colocando mais dinheiro e sair investindo, aumenta o recurso. Não, primeiramente, a gente tem que ver a alocação do recurso, fazer que essa alocação seja eficiente. E daí ver a disparidade que você vai ter de grana ao fazer isso. Por exemplo, vou dar um pequeno dado. Existe um problema de judicialização na saúde em que você gasta pela judicialização R$1 bilhão só por isso. O que ele está chamando de judicialização na saúde, gente, são aqueles casos que as pessoas entram na justiça para exigir determinados medicamentos e determinados tratamentos. Porque eles se amparam, né, no fato da nossa saúde ser considerada pública e universal, e aí as pessoas entram na justiça para custear tratamentos caríssimos, e é essa judicialização que o Ricardo está falando. Isso é de novo uma bobagem homérica. Primeiro, porque mesmo que se não houvesse isso, isso é irrelevante porque a gente precisa. Segundo,
Então você não quer que as pessoas que de repente precisam de um tratamento que custa $500 mil, que custa 300 mil, façam esse tratamento, que essas pessoas morram? Eu acho que não, eu acho que isso não é um gasto desnecessário. Eu acho que isso é um gasto que o Estado pode arcar. Faz parte daquilo que nós temos de melhor, que é o SUS. Se você olha setor a setor, área a área, e você vai fazendo as economias necessárias, quanto que você vai conseguir poupar? Só nisso aí já dá bilhão, como diz o Ciro. Mas aí, nesse caso do judiciário... Não, pode ser que dê bilhão, mas dá 2, dá 3. Nós precisamos de 30, de 40. Isso não é uma solução. Nenhuma das coisas que ele apresentou aqui é solução, tá, gente? Então, assim, eles não conseguem escapar dessa contradição, tá? Se você pegar a Câmara de Deputados, tirar todos os deputados, tá? Todos os deputados, não dá metade disso. Não é assim. Quanto que a gente economizaria, então? O número exato eu não vou lhe dizer aqui, mas é muita coisa. O judiciário brasileiro, olha só, o judiciário brasileiro custa para os cofres públicos 146 bi. Nesse número, algumas estimativas dizem que é 80%, outras estimativas dizem que é 90% de gasto com pessoal e salários. Sim, mas o problema é que desse pessoal e salários, a maioria, Ricardo, não é super salário. A maioria são os trabalhadores do chão de fábrica do judiciário. A grande maioria. Você não tira, sei que você falou, 30%. Ou seja, é insignificante pro tanto de dinheiro que a gente precisa arrumar para fazer as reformas do país. A gente tem salários dos magistrados penduricados que são altíssimos. Quanto que se economiza? A gente tem que ir pro detalhe, tirar essa diferença, que não é pouca, e daí você vai aumentando os intervalos. Só uma coisa, o discurso não é bobo, tá? Corta o supersalário que o Brasil vai ter dinheiro pra tudo. Cara, a vontade que alguém tinha que ter tirado o Arthur, porque ele só atrapalhou o debate. O Arthur não tá aí, a contradição tá na prática. Porque, por exemplo, eu volto naquele exemplo que eu sempre dei. É bonito falar do supersalário, todo mundo que é contra o supersalário. Sim. O problema é que o Kim Kataguiri apresentou uma PEC que ia economizar 1 trilhão em 10 anos, e quando foi abrir a PEC, a economia não tava no supersalário. O valor tava não estimado. Que é a mesma resposta que o Fred fez aqui agora pra vocês, então não responder o que era. A 1 trilhão do Kim, a maioria daquilo, aí eu posso mostrar, se deixar, a maioria daquilo tava desvinculando o salário de aposentadoria em relação ao reajuste. Não, BPC, aposentadoria, em relação ao salário mínimo. Então, assim, nós somos a favor disso também. A gente pode discutir isso também. Só que, assim, só pra gente não perder o primeiro foco da pergunta, é que, assim, tá havendo uma discrepância entre o que você tá me apresentando aqui e o discurso. Não tá. Tá sim? Não tá. A gente já falou disso também. Tá sim, é óbvio que tá. Do quê? Completaram? Não, só falar uma coisa, só uma observação de tempo. Porque é o seguinte, a gente tá gastando muito nosso tempo. Vamos fazer uma pergunta. Então, não, eu queria entrar no outro tempo. Eu só não sei, é o nome do meu irmão. Aí, É com H ou sem H? É com H. Difícil achar um. Ele tá fazendo você gastar seu tempo, você tá ligado? Não, nós concordamos que existe uma questão de subfinanciamento em uma série de áreas. Só que ao mesmo tempo que você defende uma perspectiva de aceitar um teto de gasto, você impõe a obrigação de reduzir esse investimento nessas áreas. Isso acaba refletindo na economia. Se você pega recentemente o crescimento da economia brasileira, você pega ali o período pós-Dilma, o Temer. A gente teve um crescimento ridículo, a gente teve um investimento público muito baixo nessa época, e é difícil falar que isso não tem relação com o teto de gasto que estava sendo aplicado naquela época. E a gente percebe até o próprio Bolsonaro, que é um governante que furou o teto ali 4, 5 vezes, e na hora que o Bolsonaro meteu o louco e começou a distribuir bolsa por tudo quanto é lado aí, que eu não tô defendendo, inclusive, tá, gente? Mas só para mostrar o impacto que tem certo aumento de gasto na economia, a economia cresceu um pouquinho mais ali naquela retomada da pandemia. Então, eu acho que a questão mais importante... PIB diminuiu também. Exatamente, eu acho que a questão mais... Dívida PIB diminuiu. A questão quando o Bolsonaro estourou o teto, vocês defendiam, né? É a questão de você discutir a qualidade, porque esse investimento que você tá fazendo na economia, se você tiver necessidade de tirar uma série de gargalos da economia, isso vai voltar para você. Isso vai voltar em forma de salário que você vai estar pagando para um trabalhador, que ele vai consumir isso depois. Isso vai estar voltando no sentido, igual a gente está discutindo aqui. Eu acho que o Brasil tem que ser cortado por ferrovia de cima a baixo. E isso vai baratear, por exemplo, um monte de frete para você exportar o produto para fora. Isso vai aliviar o turismo, né? E isso vai aliviar. Exato. O Fred tem razão. E por isso que o MBL não conseguiu fugir dessa contradição. Você fazer a reforma que o CREP está falando e que o MBL está dizendo que eu concordo, cortar o Brasil com ferrovia, isso custa dezenas de bilhões, gente. Sabe? Porque nós não vamos botar ferrovia com Maria Fumaça. Não, nós vamos... Se vai ser construído agora, vai ser trem de alta velocidade. Isso custa dezenas de bilhões. Mas entende o impacto? Imagina assim, a galera não consegue perceber o impacto multiplicador de uma obra como essa. Se o Brasil financia a construção de uma rede ferroviária de alta velocidade, cortando todo o país, o PIB cresce 10% por ano, num intervalo de 5 anos, sem parar. Porque imagina a quantidade de obra, o Brasil inteiro vira um canteiro de obras. Todo lugar onde atravessar uma ferrovia dessas vai passar por um surto de desenvolvimento. Sim, mal comparando foi o que aconteceu com Santa Catarina. O que explica o desenvolvimento de Santa Catarina dos últimos anos? As principais cidades de Santa Catarina são cortadas pela BR-101, que foi duplicada nas obras do parque. Ou seja, foi uma obra monumental que cruzou todo o estado
de norte a sul, atravessando todas as principais cidades do estado. As margens da 101, portanto, as principais cidades de Santa Catarina, todas tiveram um surto de desenvolvimento. E os bolsonaristas acham que é porque eles são conservadores. Quando na verdade foi o gasto público. Mas é isso, entende? Só que é uma obra muito cara. Mas que mesmo assim se paga com desenvolvimento econômico. Mas para isso o Estado não pode estar amarrado por um teto de gastos. E é isso que o CREP está tentando dizer aqui. E é essa a contradição que o MBL não consegue superar, porque eles não vão achar 40 bilhões, 50 bilhões, eles não vão achar isso cortando salário, reduzindo subsídio, reduzindo judicialização, não vão. Eles vão precisar avançar. E aí o Tamir também entrou num outro ponto. Quando você vai olhar o que o MBL está propondo, ele acaba caindo onde tem que cair, que é desvinculação de salário mínimo, BPC e aposentadoria. Ou seja, você quer pegar aqueles que são mais pobres, que já ganham uma grana que é insuficiente e quer espremer ainda mais. Ou seja, cai no mesmo lugar, gente. Cai no mesmo lugar. Porque não há um entendimento da moeda do Estado como um instrumento de crédito para o Estado, para poder financiar esse tipo de obra. As contas externas do Brasil, por exemplo, que é um gargalo que é muito latente. Só que aí entra uma questão. Por exemplo, o Matheus falou que, se eu não me engano, ele comparou o CEPAL com o socialismo. Não, eu disse que que as teses petistas, elas tinham uma certa ligação de socialismo. Eu queria te perguntar, o que você está chamando de socialismo nessa questão do Haddad? Não, nada. O que eu quis dizer com... Desenvolvimentismo, tá? São desenvolvimentistas latinos ou estruturalistas latinos, tá? Então, o caso do André Singer. Uhum. O livro dele, dos Sentidos do Lulismo, não vai nessa linha. O livro do Singer, ele tá falando sobre o lulismo como um fenômeno político. Ele tá analisando, na verdade, o lulismo como um reformismo fraco. Ele tá analisando o lulismo assim, olha, é um reformismo que quase não tá fazendo reforma, que é quase o que o Mangabeira Unger lá, que inclusive o Ricardo e eu gostamos muito dele, chama de pobrismo. Que é isso, ó, vamos fazer uma política aqui, que a gente faz uma política para os mais pobres, que é a nossa base de quem ganha até 2 salários mínimos, e aí essa base, ela vai ser a base que vai apoiar, e acabou dando certo naquele período, o Lula cresceu muito em cima desse grupo e tudo mais. E aí, assim, a pergunta que eu colocaria, né, nesse caso, porque você chegou a mencionar a questão da esquizofrenia, né? O que seria essa esquizofrenia do lulismo nesse caso? Cara, ao mesmo tempo você tentar, por exemplo, você fazer aquele programa que agora tá com o Wallace Moreira, lá na Nova Indústria Brasil. Nova Indústria Brasil, etc., de tentar estimular a demanda, e ao mesmo tempo tentar... Figura que eu tenho simpatia, o Wallace Moreira. Vem criticando a política econômica do Haddad, ele é um dos caras que eu acho... tem boas ideias, já acompanhava o trabalho dele antes. Controlar, do outro lado, você tentar fazer uma regra fiscal para agradar os agentes de mercado, eu acho que esse ponto nem... Essa é a essência do PT, tá? A essência do PT é essa política de conciliação. O que eu tô chamando de conciliação aqui? Essa ideia, a gente tem uma base eleitoral popular, de esquerda, mas o nosso objetivo é administrar o capitalismo periférico dependente no Brasil. Portanto, a gente governa com a direita. E aí, o que o PT faz? Ele procura manter políticas sociais, políticas públicas voltadas para sua base eleitoral, freando, em alguma medida, o avanço neoliberal, porém sem impedir este avanço, mas fazendo com que este avanço avance mais devagar, enquanto que ele concilia com os políticos da direita, com quem tem mandato, e com a mídia de massa, com a Faria Lima, com o mercado de capitais, etc. Eles procuram encontrar sempre um denominador comum, que não é bem um denominador comum, porque sempre pende mais para a direita, uma vez que nesse embate político, a direita tem mais força. O que eu defendo apenas é que, comparando o governo do PT com o governo do PSDB, com o governo do Bolsonaro, o avanço neoliberal, ele é mais lento. Né? Mesmo que em alguns momentos ele pareça mais rápido, na média, se a gente olha o conjunto do que acontece no governo, ele é mais lento, porque faz parte da forma política do PT governar. Mas é isso. Nem é importante, porque assim, nós concordamos na contradição do PT. E a crítica ao PT, a gente trouxe um livro que tem um programa próprio nosso. Independente da contradição do PT, isso fica pra trás. Mas eu concordo. Mas ele usou isso de uma forma pra exemplificar, porque a origem da tua pergunta foi essa. Mas assim, a contradição do PT é importante de colocar aqui, porque a estrutura econômica que vocês defendem é a perpetuação do que já vem sendo feito no Brasil desde os anos 90. Não, mas você não entendeu. Não. Vocês são contra mudar o modelo econômico? Vocês são a favor de mudar o modelo econômico? Ele tá dizendo que não, mas eu acho que o Charles mandou bem nessa aí. Porque na prática é isso, tá? A pergunta começou boa do CREP e até agora eles não saíram, né, do corner. E o Charles agora apontou, a contradição continua aí, o elefante está na sala. Tirem o elefante da sala. Mas em linhas gerais, gente, foi um debate respeitoso, né? Um debate bacana. Eu acho que os trabalhistas saíram ganhando.
que ganharam o palco do MBL. Não, a base macroeconômica que vocês defendem é o tripé macroeconômico, vocês reforçam a autonomia do Banco Central, vocês reforçam... exatamente, vocês reforçam a ideia de teto de gastos, por exemplo, vocês falam sobre melhorar a qualidade do gasto. Eu concordo que o Brasil ele tem um problema péssimo, ele já dizia 2 anos antes, falando assim, olha, esse teto ele é insustentável e ele vai cair com o tempo, porque você tem um teto que está travando só a despesa primária, que é basicamente a despesa de investimento, enquanto você continua subindo excessivamente o gasto com dívida pública, ou seja, os gastos nominais do governo, ao mesmo tempo também que o salário público, né, que ele vai sendo reajustado e ele não está dentro do teto, também vai aumentando. Então, na medida em que você vai esgarçando o investimento com o teto que vocês na medida em que vocês vão esgarçando o teto que vocês defenderam e vão deteriorando a qualidade do investimento, a maior parte do orçamento ele vai ser mandado para setores que são improdutivos, como, por exemplo, pagamento de supersalários para político e etc. E também para a dívida pública, que é aquilo, né? Rentismo não é investimento. O Brasil ele tem um problema sério, né? A grande parte do gasto público hoje está indo para os setores, está sendo cooptado por isso, que poderia ser um gasto, por exemplo, que poderia ser utilizado para a gente fazer grandes investimentos em infraestrutura, por exemplo, que é o caso do Brasil. A gente tem um problema sério, vocês tratam aqui. Vocês falam sobre a questão energética. O Brasil hoje ele está utilizando cerca de 60% da sua capacidade energética, o que faz com que a gente tenha uma energia que é ainda mais cara do que o potencial que o território nacional poderia dar, e a gente não vai conseguir alicerçar um projeto de industrialização eficiente se a gente não conseguir desenvolver essa parte do setor energético que começou sendo desenvolvida pelo trabalhismo, né? Hoje, o setor energético desenvolvido que a gente tem, ele é uma herança da nossa corrente política, mas ao mesmo tempo, a nossa corrente política que sofreu um golpe feio em 64, ela não teve a capacidade de terminar esse projeto, e hoje a gente tem uma energia que é cara e que não deveria ser. Sabe? E aí vocês defendem, só para eu terminar assim, do Lula, para poder restabelecer um teto que seja mais rígido, certo? E aí eu me pergunto, um teto mais rígido, ele vai deteriorar a qualidade do gasto, como já aconteceu. Não é como se eu estivesse teorizando sobre o que vai acontecer. Tá implícito na história. E esse é o problema da contradição, porque vocês... tá explícito na história, porque vocês estão defendendo esse projeto político que vai requerer muito investimento, ao mesmo tempo que vocês estão, sim, perpetuando a política macroeconômica que está vigente desde a FHC. O Lula não rompeu com ela, o Bolsonaro não rompeu com ela, o Temer não rompeu com ela, e vocês trazem um projeto político que também não rompe. Bom, vamos lá. Eu vou começar respondendo você pela analogia que você faz entre o nosso projeto e o projeto do PT. Existem diferenças imensas e você vincula o teto, pelo que eu entendi, você vincula o teto à deterioração do investimento público. Da qualidade do gasto. Exato. Basicamente dizendo que a qualidade do gasto, ela se torna necessariamente ruim na medida que você tem uma âncora fiscal. Pelo menos eu entendi seu argumento desse jeito. Eu iria além. O problema de um teto mais rígido ainda que o do Haddad não é nem a qualidade do gasto, é a quantidade do gasto. Com uma restrição desse tamanho, vai faltar quantidade de gasto. E aí você nem consegue discutir qualidade, porque para discutir qualidade do gasto, que é importante, tem que ter quantidade de gasto. Agora, se você não tem para gastar, essa discussão sobre qualidade ela é inútil. Problema. Só para complementar. Não, para não dar uma ideia errada do que eu tô falando. Eu tô dizendo que o teto que foi implementado pelo Temer, que vocês defenderam, era um teto para investimento. E aí eu tô falando que se deteriorou a qualidade do gasto porque era um teto que limitava basicamente o investimento público, enquanto o resto da receita do governo continua crescendo também. Isso. Só que aí é que está a diferença. Beleza, o teto não atingia a dívida, você está correto. Só que se você analisa sistemicamente o que está no livro amarelo, você vai perceber que a gente fala da dívida pública, que a gente enfrenta o problema da dívida pública, que a gente fala, por exemplo, da questão do spread bancário. Né? A gente tem um capítulo sobre isso, né? E isso não está no programa do PT, até porque o PT é aliado do oligopólio bancário brasileiro. Então a gente fala em quebrar o oligopólio bancário. Nós temos um capítulo que é bancos inimigos públicos, é esse o título. Então, e isso sem falar da questão que eu citei dos subsídios, desonerações fiscais, etc., que nos últimos 15 anos, 10, 15 anos, resultou em 4 trilhões de reais sendo mal gastos. Então a gente está falando de um investimento que está deteriorado. Ele está partindo do pressuposto que todos eles são necessários abolir? É isso mesmo? Isso aí quebra a economia brasileira. Não é assim. Tem muitos setores que o Estado é babá, mas não dá para fazer esse tipo de artimanha retórica para tentar achar dinheiro onde não tem, tá? É esse o ponto. Independente da âncora fiscal. Só uma coisa. Isso está deteriorado por conta de outras distorções que não tem a ver com a âncora fiscal. Então, há uma separação. Aqui na verdade eu tô colocando um problema. Porque há uma separação, não são coisas que estão ligadas necessariamente. Não tem uma necessidade lógica disso. O investimento brasileiro é ruim porque a alocação do recurso é ineficiente, independente de ter a âncora ou não ter a âncora. Até porque, antes de ter o teto de gasto, o investimento público brasileiro era bom? Ele era eficiente? Ele era bem alocado? Não. Não, porque ele também, claro, além dos problemas políticos, mas eu não quero entrar nessa seara, mas para além dos problemas políticos, ou seja, de gestão pública, que é lógico que tem, havia problema na qualidade do gasto antes do teto, porque
nós já tínhamos um tripé macroeconômico, ou seja, na prática já havia uma regra fiscal que faz o Brasil perseguir superávit fiscal. Então, nós já tínhamos uma âncora fiscal, para usar o economês aqui. O que foi feito agora, né, do teto do Temer em diante, foi tornar essa âncora mais pesada. Eu sou contra o tripé macroeconômico, por exemplo. Eu sou contra o mandato único do Banco Central. O Ricardo está falando aqui em reduzir spread. Eu sou totalmente ok. Eu quero ver se ele vai ter espaço aqui para dizer como reduzir spread no Brasil. Eu acho que uma boa forma de reduzir spread é na canetada. Se juntar Banco do Brasil e Caixa Federal, você já tem uma fatia avassaladora, né, do mercado de varejo, do setor bancário, né, dos bancos comerciais. Pode reduzir o spread ali, porque já está muito acima da taxa de captação do interbancário, os outros bancos vão vir atrás. É isso. Tem outras formas de fazer isso? Tem. Eu gosto particularmente dessa. Ele já era deteriorado antes do tempo. Não, sim, concordamos. Porque o problema ele vem desde os anos 90. O teto ele é recente. O teto amplificou o problema. Mas a gente já tinha um problema. Por exemplo, ele estava falando sobre a questão da produtividade e o Brasil ele é um país que está estagnado desde os anos 80, certo? Nos anos 80 tudo bem. A década perdida, a gente teve a questão dos choques do petróleo, teve a questão da dívida externa, hiperinflação e etc, certo? Depois disso, o que acontece? A gente reestabiliza a economia utilizando o plano real. E o que acontece? A economia, nesse momento, se estabiliza, mas se estabiliza para não crescer. Porque a gente pega uma média de crescimento que é muito baixa, mas se você fizer o comparativo com o crescimento demográfico, ela quase que se anula. Né? Como se fosse... Posso fazer uma pergunta pra você, assim, só pra gente... Eu acho que a base de uma discordância nossa é o seguinte. Eu acho que existe uma espécie de crença, né, naquilo que vocês dizem, que é basicamente você arrumar um jeito de arrumar mais dinheiro que as coisas vão se resolver. E a gente parte numa tese contrária. Mesmo, uma brincadeira que eu faço é o seguinte, a gente sempre brinca assim, se os Estados Unidos e a China se derem a mão, assim, vão pagar a dívida brasileira. Eu vejo isso muito nos vídeos do Tamir, principalmente. Vão pagar a dívida brasileira. Bom, então agora... Não, eu acho que nunca. Os problemas anteriores. Inclusive, eu poderia dizer pra você que... eu não tô fazendo isso. Eu tô falando que eu poderia fazer se eu fosse usar uma falácia aqui. Dizer o seguinte, olha, o teto de gastos do Temer deu uma sinalização tão boa pro resto do mundo que o juro caiu a 7, 6 e pouco por cento. Né? Então a gente reduziu dívida... Nominal, você tá falando. A gente reduziu dívida com o teto. Mas eu não vou fazer isso justamente. Exatamente, porque eu acho que não parte disso. Tanto a solução quanto o problema. Eu acho que isso aqui é tipo um prego que você tira do sapato. Mas o problema é que a perna tá toda podre. O problema, na verdade, é a questão que igual a questão de deteriorar o gasto público. A gente concorda, igual o judiciário. Quer ir pra cima do judiciário? Vamos ir pra cima do judiciário. Vamos tirar privilégio do judiciário. A gente tem que tirar. O judiciário é um poder que não é eleito. É um poder cheio de privilégio que tem um poder de lobby na política muito forte. Por exemplo... Mas é isso aí, chat. Assim, o debate está super bacana. Enquanto o Tamir, o Crepe, o Charles contra o Ricardo. Com um debate bacana, né? O Ricardo tá errado, mas ainda assim ele consegue argumentar com começo, meio e fim e tal. O Arthur abre a boca só pra derrubar o nível do debate. Cara, assim, é isso. O Arthur só abre a boca pra derrubar o nível do debate. Vocês estão com o partido de vocês. Se vocês ganharem uma eleição e quiserem enfrentar isso, vocês vão enfrentar esse lobby. O problema é que quando você tem essa situação do teto de gastos, quem tem lobby hoje... Sim. Mas acabou. Muito bom.